Vivemos em um mundo amaldiçoado pelo pecado e nós percebemos claramente os frutos desse pecado: mortes, sofrimentos e dores. E quem sofre busca alívio e respostas para o seu sofrimento. O problema é que, quando se busca tão ferrenhamente a saída para os seus problemas, e isso é compreensível, não se analisa qual é a fonte que está buscando essa saída para os seus sofrimentos e se de fato aquilo que está sendo oferecido é de acordo com a palavra de Deus. Como cristãos, sabemos que o nosso problema vem do pecado e que há saídas para isso sendo apontadas na palavra de Deus. Mas quando se tem o pensamento apenas de resolver os seus problemas, impera o pragmatismo. Rotular como verdadeiro aquilo que apenas traz resultado. Se traz resultado, então é bom e até argumentam que foi uma providência de Deus. E é sobre esse pensamento que o meio cristão tem adotado várias vertentes de pensamentos humanistas e ateístas e que defende uma antropologia diferente da palavra de Deus como sendo resultado da graça comum. Mas será que podemos usar a graça comum como argumento para aceitar e integrar pensamentos que não são aprovados pela Escritura? Mas primeiro a gente precisa entender o que é a graça comum. A graça comum é a manifestação do cuidado de um Deus misericordioso e bom, que não deixa o mundo que está amaldiçoado sucumbir ou destruir-se em si mesmo, mas, em sua bondade, traz providências e cuidados tanto para justos quanto para injustos. A doutrina da graça comum é apoiada em textos como Gênesis capítulo 4 e capítulo 9, onde Deus preserva a humanidade caída e a ordem natural. Essa mesma ideia é reforçada em Mateus 5,45, quando nos diz que Deus faz o sol nascer sobre os justos e sobre injustos. Não podemos negar a bênção da graça comum que concede para nós o cuidado de Deus manifesto em diversas áreas, como bem coloca o autor Lambert em seu livro Graça Comum e Aconselhamento Bíblico. Ele diz: na esfera de governo, temos conhecimento de exemplos de seres humanos governando com justiça neste mundo pecaminoso. Na esfera da sociedade, existem muitas comunidades vivendo juntas em beleza, alegria e harmonia. O mundo das artes produz de tudo, desde o concerto número 21 em Dó maior de Mozart, até Mona Lisa e Grandes Esperanças de Dickens. Na área da medicina, vivemos em um mundo extraordinário de penicilina, analgésicos e marcapassos, apenas para citar algumas maravilhas modernas. A graça comum garante que o homem experimente da bondade de Deus em um mundo caído. E ainda assim, ele acrescenta: a graça comum deveria nos inundar com a multiforme bondade de Deus que ele concede aos pecadores indignos. Cada coisa boa que experimentamos, do ravioli ao alívio da dor, é uma ocasião para adorarmos a Deus e nos lembrarmos de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Tiago 1,17. João Calvino viveu na Idade Moderna, no século XVI, e explicou sobre a graça comum sobre esses pontos. Primeiro, a graça comum serviria como um freio de Deus, onde Deus refreia a maldade dos homens não regenerados para que essa sociedade não se autodestrua. João Calvino também falou da utilidade da graça comum. Se os descrentes produzem avanços na física e na matemática, os cristãos devem aceitar e usar essas ferramentas, e rejeitá-la é rejeitar os dons do Criador. Para João Calvino, a graça comum não salva, mas torna o mundo habitável e belo através das habilidades dadas por Deus para toda a humanidade. Mas, ainda em seu livro Graça Comum e Aconselhamento Bíblico, Lambert faz a seguinte observação: que a defesa de João Calvino sobre a graça comum não pode ser aval para aceitar pressupostos humanistas ou até mesmo antropologias e pensamentos e até a psicologia secular integrada à teologia sobre o pretexto da graça comum. E ele aponta três motivos centrais para isso. Primeiro, a distinção das áreas. João Calvino fala da graça comum vinda da física, da matemática, das ciências exatas, mas não fala nada sobre a forma de lidar com o coração humano, que é apontado nas Sagradas Escrituras como algo exclusivo da palavra de Deus. Em Jeremias 17,9, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e que ninguém é capaz de conhecer. Mas o próprio Deus diz que ele conhece o coração do homem. Se Deus é o único que conhece, como nós vamos conhecer?
A própria palavra de Deus diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem, e que o próprio Deus faz com que as pessoas, se utilizando da sua palavra, pode conhecer então os mistérios e segredos que há guardado nesse coração. Se outras vertentes não se utiliza da ferramenta que Deus concedeu para conhecer o coração e a alma do ser humano, como nós podemos aceitar uma vertente que não defende a verdade das Sagradas Escrituras como a graça comum de Deus? Ele também fala da limitação epistemológica. Embora os descrentes eles possam perceber o bem através da graça comum, eles estão sob os efeitos noéticos do pecado em seu intelecto. Logo, a sua forma de pensar não está sendo observada de acordo com a existência de Deus e do próprio pecado. E o outro ponto é a suficiência das Escrituras. Para Lambert, Calvino defende o uso desses pontos da graça comum sobre a vida civil, mas jamais aceitaria pressupostos que iam concorrer com a verdade das Sagradas Escrituras e como lidar com o coração e os sofrimentos à parte de Cristo. Agregar esses pensamentos e colocar uma roupagem e uma nomenclatura cristã é muito perigoso, no sentido de que tal competição, na verdade, é uma espécie de competição com o próprio Deus, como bem aponta Jay Adams. Não que os cristãos se engajem numa competição objetiva com Deus. Não é este o problema. Mas quando somos fiéis a Deus, nosso dever é deplorar quaisquer conceitos, métodos, sistemas, etc., que se opõem aos conceitos, métodos e sistemas de Deus. Quando abordagens pagãs são estabelecidas para a realização daquilo que Deus determinou que fosse feito pela Bíblia, tais abordagens devem ser expostas, rejeitadas e combatidas. Esses pensamentos, por sua vez, anulam o pecado e, consequentemente, a necessidade de arrependimento e colocam muitas vezes as pessoas como vítimas e não analisam verdadeiramente o que a palavra de Deus diz sobre o coração do homem. Muitos hoje, então, adotam esses pensamentos seculares, salpicam um pouco de versículo bíblico por cima e diz que isso está de acordo com a Bíblia, ou diz a mesma coisa que a Bíblia diz, mas Deus jamais vai abençoar aquilo que é contra a sua palavra, como bem coloca Jay Adams. Deus não abençoa nada que ele faça oposição. Não abençoa igualmente a desobediência à sua palavra por parte de seus servos. Como futuros ministros da palavra, sejam somente isto, apenas isto, nada além disso, ministros da palavra. Então, nós cristãos devemos ter discernimento à luz das Sagradas Escrituras para ver o que é proposto diante de nós. Não é porque tem resultados que Deus está aprovando ou que Deus enviou como resultado da graça comum. Mas muitos pressupostos aceitos hoje dentro da própria igreja é totalmente contrário àquilo que as Sagradas Escrituras dizem. E é por causa dessas sutilezas que eu estou lançando um livro que fala sobre enganados sem perceber. Um convite ao discernimento às Sagradas Escrituras para que você possa aprender, à luz das Escrituras, identificar quando algo proposto não está de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que está ofendendo o que a palavra de Deus diz deve ser rejeitado. E o caminho da palavra de Deus é o caminho seguro para o cristão seguir. E se você tiver interesse de adquirir, você pode entrar em contato conosco. Precisamos analisar que a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e negando a palavra de Deus. Que esse vídeo tenha falado muito ao seu coração. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se você conhece alguém que diz que a graça comum é pressuposto para aceitar todo tipo de vertente humanista colocada, envie esse vídeo para que ele possa discernir a luz das Escrituras e ser guiado pelo Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.